Olá, galera, beleza? Vamos começar a trabalhar vozes verbais, que é uma matéria já introdutória para funções da palavra ser, que o CESP gosta muito de cobrar funções do ser. Os itens de vozes verbais do CESP geralmente são tranquilos. São tranquilos. Tem uma banca que cobra mais pesado, né, vozes verbais, que é a Fundação Carlos Chagas. Mas o CESP é tranquilo, vozes verbais. Mas você tem que saber por causa de funções do ser da partícula passivadora, que é matéria muito importante. Existem três vozes: voz ativa, a voz passiva, que eu gosto de chamar de na segunda, mas que está na terceira, e a voz reflexiva. A voz ativa, o sujeito geralmente é o agente da ação, passiva ele recebe, reflexiva ele pratica e sofre a ação. Aí eu botei observações. Voz passiva ocorre com verbos transitivos, diretos, com VTD. Na voz passiva, há VTD. Quando há VTD, você espera que exista objeto direto, não é isso? Mas não há objeto direto. Na língua portuguesa, toda voz passiva possui VTD. Toda possui VTD. Só que não existe objeto direto. Não existe objeto direto. Porque se tem VTD, você quer procurar o objeto direto, mas não tem. Existem dois tipos de voz passiva, quais são? Analítica e sintética, que a gente vai estudar isso tudo aí, tá? Então, aí eu coloquei mais observações, mas vamos aqui a exemplos. Deixa eu mostrar aqui para você, vamos lá. A primeiro exemplo. Aqui não, aqui não. Aqui. Olha só, vamos pegar aqui o primeiro. A Polícia Federal é o sujeito da oração. Indiciou os empreiteiros. Quem indicia alguém. Aqui é o alvo da ação, está sem preposição, é o chamado objeto direto. A Polícia Federal aqui indiciou ela que praticou a ação. Eu tenho um sujeito agente. Se eu tenho um sujeito agente que pratica a ação, eu tenho voz ativa. Aspecto geral, isso. O que determina a voz verbal? O tipo de relação que o sujeito estabelece com o verbo. Esse sujeito aqui é agente da ação, ou seja, ele pratica a ação. Tudo bem? Ele pratica a ação. Então, quem indicia alguém. Isso aqui é o objeto direto. É o objeto direto. Professor, beleza. Vamos jogar agora o que cai muito em concurso? A transposição de voz verbal. O que seria isso? Olha aqui. O examinador, eu até coloquei aqui, ó. Às vezes ele pede que de voz ativa você jogue na passiva. E às vezes ele pede da passiva para ativa. Isso acontece muito em concurso. Tá? A transposição, que é a mudança de voz. Então, o que eu quero dizer aqui? Ó? Que o objeto direto da ativa será o sujeito da passiva. Se ele te pedir o contrário, o sujeito da passiva vai ser o objeto direto. O sujeito da ativa é o agente da passiva. O agente da passiva é o sujeito da passiva. Então ele pode te pedir de ativa para passiva ou de passiva para ativa, né? Beleza? Então, quando você pega essa frase aqui, os empreiteiros. Como eu disse para vocês, o objeto vai ser o sujeito. Se você pegar aqui os empreiteiros, é o sujeito. Eles foram indiciados pela PF. Eles não indiciaram ninguém, eles foram indiciados. É um sujeito paciente ou passivo, né? Então, isso aqui é o que nós chamamos de voz passiva analítica.
Aí você me pergunta, professor, mas onde está nesta frase? Eu queria saber onde está nessa frase o objeto direto. Daqui um pouquinho nós vamos trabalhar. O objeto virou sujeito. Agora, o sujeito da ativa, ele vira um elemento que eu vou ensinar para vocês pela Polícia Federal. O nome disso aqui é agente da passiva. Pela é a preposição por mais a. Agente da passiva. Então, olha só, o que é o agente da passiva? Agente da passiva. Termo que pratica ação verbal na voz passiva. Porque na voz passiva, quem pratica a ação, olha para mim, não é mais o sujeito. Porque se fosse o sujeito, seria a voz ativa. Né? É o agente da passiva. Observação. O agente da passiva é regido pelas preposições por, mais comum, ou de, pouco utilizada em textos modernos. Beleza? Então eu falo assim, ó. As leis delegadas serão elaboradas pelo presidente. Quem é que pratica a ação de elaborar? O presidente. E tem a preposição por. Isso aqui é o agente da passiva. O governador foi denunciado pelo Ministério Público. Quem é que denunciou o governador? O Ministério Público. Tem a preposição por? Tem. Agente da passiva. O deputado é estimado de todos. Todos estimam. Quem pratica ação? Todos. Agente da passiva. Até com a preposição de. Tá bom? Então, o agente da passiva geralmente será regido pela preposição por, mas pode ser com a de também. Beleza? Então, acompanhe comigo. O sujeito da ativa vai ser o agente da passiva. O objeto aqui vai ser o sujeito paciente. Galera, olha que interessante. Se você pegar aqui, por que eu coloquei aqui que voz, em regra, a voz passiva ocorre só com VTD? Por que o aspecto geral diz que a voz passiva ocorre só com VTD? Sabe por quê? Pelo simples motivo, simples mesmo, que o sujeito não pode ter preposição. Então eu preciso de um termo sem preposição para exercer a função de sujeito. Aspecto geral, o núcleo do sujeito não pode vir com preposição. Então eu preciso de um termo sem preposição para ser o sujeito. Então por isso que voz passiva ocorre somente com verbos transitivos diretos. Voz passiva ocorre só com verbos transitivos diretos. Porque eu preciso de um termo para exercer a função de sujeito. Né? Professor, beleza. Outra coisa. Vamos lá olhar na tela? Voz passiva analítica. Quais são as características dela? É formada pelos verbos auxiliares ser ou estar, mais particípio. Geralmente virá com agente da passiva, né? Analítica. Então, a analítica, ela sempre aumenta um verbo. Qual é o verbo que ela aumenta? Ser ou estar. Então, leia aqui, ó. A voz passiva analítica é formada pelos verbos auxiliares ser ou estar, mais o particípio. Então, se você pegar aqui, eu tenho indiciou, tem um verbo. Então, a passiva analítica vai ter que ter dois. Indiciou é pretérito perfeito? Sim, foram pretérito perfeito. Ó. Aumentou o verbo ser no pretérito perfeito também. Então, aqui é uma locução verbo principal, verbo auxiliar. Quem indicia alguém. Você está notando que o verbo indiciar é VTD? E não possui objeto direto. Quem indicia? Cadê o objeto direto? O que eu anotei aqui? Vamos voltar. Não, passei. Olha o que eu anotei. Cadê você? Aqui. Toda voz passiva, ao 2, na voz passiva há VTD, mas não há objeto direto.
Toda voz passiva existe o VTD, mas não existe o objeto direto. Professor, mas por que isso? Eu queria entender os motivos. Você vai entender agora, ó. Indiciado, quem indicia alguém, tem VTD, mas não tem objeto direto. Sabe por quê? Para ter voz passiva, olha para mim. Quem sofre ação estará na qualidade de sujeito. Então, para ter voz passiva, o alvo da ação vai estar como sujeito. Então, toda voz passiva possui VTD, mas não tem objeto direto. Pelo óbvio. Pelo óbvio. Então, eu quero que vocês entendam aqui, olhem para o slide, que de ativa para passiva aumenta um verbo? Aumenta. Beleza, galera? O sujeito da ativa vai continuar praticando a ação, mas como agente da passiva. O objeto da ativa vai continuar sofrendo ação, mas como sujeito. E de ativa para passiva aumenta um verbo e tem que acompanhar o tempo e o modo. A indiciou é pretérito perfeito, o verbo ser também entra no pretérito perfeito. Legal? Todos entenderam porque que a voz passiva não possui objeto direto? Legal? Olha aqui agora. Denunciar os empreiteiros. Eu não quero decoreba aqui não, eu quero que você entenda a estrutura. Quando eu falo denunciaram-se os empreiteiros, eu posso falar que eles denunciaram-se os empreiteiros? Não. Ou seja, não existe um sujeito praticando ação. Não existe. Não existe. Não existe. Aí vem pra cá. Quem denuncia, denuncia alguém. É o alvo. Não há preposição. Isso é o sujeito paciente. Esse C é a PA, partícula apassivadora. Isso aqui é o que nós chamamos de voz passiva, sintética ou pronominal. Né? São dois tipos de voz passiva. Vamos lá olhar? A analítica, que é essa que aumenta o verbo, e a voz passiva sintética, é a que tem um pronome ser. Geralmente virá sem agente da passiva. Não é sempre, tá? Existem raros casos que você pode ter agente da passiva na voz passiva sintética, mas são raros. Beleza? Então, quando nós pegamos aqui, essa é a voz passiva sintética ou pronominal. É engraçado, né? Olha aqui para mim no quadro. Aqui, ninguém procura o objeto direto. É engraçado, quando eu estou dando aula, ninguém pergunta, a pessoa não está o objeto direto. Mas aqui as pessoas falam, quem denuncia alguém. Você vai entender que deu o objeto direto. Quando alguém te perguntar onde está o objeto direto aqui, você vai falar para essa pessoa, não vai falar, que o objeto virou um sujeito. Não, não. Você vai falar para a pessoa, isso é voz passiva. Toda voz passiva existe VTD. Mas não existe objeto direto. Por que não existe um objeto direto? Porque quem sofre ação estará na qualidade de sujeito. Quem sofre ação estará na qualidade de sujeito. Então, toda voz passiva existe VTD. Mas não existe objeto direto. Toda voz passiva é assim. Cadê o objeto, professor? Eu queria achar o objeto aqui, professor. Eu queria achar. Não tem. Porque quem sofre ação está na qualidade de sujeito. Tá? Agora, se alguém te pedir para transformar essa oração, denunciaram-se os empreiteiros, na voz ativa, vai ficar como? É possível transformá-la? Esta aqui, ó, na voz ativa. É possível transformá-la? O que você acha? Olha que lindo, gente. Eu acho legal isso. Denunciaram os empreiteiros. Quando eu digo denunciaram, eu digo quem denunciou. Eles. Eles denunciaram os empreiteiros. Quem denuncia, denuncia alguém.
Os empreiteiros, objeto direto. Aí nós vamos ter aqui voz ativa. Você está notando que para eu transformar aqui, olha para mim, eu só tirei o pronome ser. Por isso que esse ser se chama partícula apaciguadora. Ele tira a possibilidade de você enxergar um ente praticando ação. Ele tira a possibilidade de você enxergar um ente praticando ação. Só o fato de eu retirar o ser, olha que lindo. Só o fato de eu retirar o ser, nós passamos a ter voz ativa. Só o fato de eu retirar o ser. Porque quando eu digo assim, ó, denunciaram seus empreiteiros, eu não posso falar que eles denunciaram seus empreiteiros. Agora eu tiro o ser, eles denunciaram os empreiteiros, virou voz ativa. Por isso que esse ser se chama partícula apaciguadora. Ele tira a possibilidade de você enxergar um ente praticando ação. O fato de eu tirá-lo, eu já tenho um sujeito praticando ação, virou voz ativa. Por isso que se chama PA. Então, gente, vamos lá. Existem quantos tipos de voz passiva? 2. Todos entenderam por que a voz passiva ocorre só com VTD? Porque eu preciso de um alvo para ser o sujeito paciente. Se fosse um VTI, não poderia ser sujeito aqui, aspecto geral. Celso Cunha fala de 2 verbos, que são verbos transitivos indiretos e aceitam voz passiva. Por razões históricas. Um é obedecer e outro é responder. Mas eu nunca vi em prova. Toda voz passiva existe VTD, mas não existe objeto direto. Quando alguém te perguntar aqui, ó, com a partícula passiva, cadê o objeto? Você vai falar que isso é voz passiva. Quem sofre ação, que seria objeto, está na qualidade de sujeito. Então, tem VTD, mas não tem objeto direto. Legal? Vamos fazer mais uma básica. Olha essa aí. Vamos detonar. Ó. As exigências do livre comércio seriam atendidas apenas pelo mercado. Gente, quem é o sujeito aqui? As exigências do livre comércio seriam atendidas. As exigências atendem alguma coisa? Já viu? Não. É um sujeito paciente ou passivo. Então aqui você já sabe que é voz passiva analítica. Né? Quem é que vai atender as exigências? O mercado. A preposição por e praticando a ação. Não basta ter o por, né? Está praticando a ação. É o agente da passiva. Apenas é um advérbio, é uma adjunta adverbial, não vai ter nenhum papel aí. Seriam atendidas 2 verbos. Quem atende, atende algo. Ah, mas o atender é um verbo de dupla regência. Nós já vimos isso para o CESP. Pode ser direto ou indireto. Aqui está como direto, porque se aceitou a voz passiva. Professor, beleza. Agora, olha só. Isso é voz passiva analítica. Se alguém te perguntar, que é o verbo principal, ó, o verbo ser, verbo auxiliar, o verbo no particípio. Se alguém te perguntar onde está o objeto direto, você vai falar que não tem, é voz passiva. Aí o que eu ensinei para vocês? Que o agente da passiva, se você pegar aqui, ó, só que agora eu estou pedindo de passiva para analítica. É do lado direito aqui, passiva, para cá. O sujeito da passiva vai ser o objeto direto. O agente da passiva vai ser o sujeito, beleza? Eu estou pedindo agora da direita para a esquerda. Não é assim? Só para você entender melhor. Então, ó, o mercado agora passa a ser o sujeito daqui. E ele pratica ação. O mercado atenderia. Sujeito agente. E aqui, o sujeito paciente passa a ser o objeto direto. Porque quem atende, atende algo. Ó, agora eu tenho voz ativa. Vocês notaram? Olha aqui. Se na passiva analítica eu tenho 2 verbos, aqui eu tenho 1. Porque é a analítica que aumenta um verbo, né? Que é o verbo ser ou estar. Lembraram disso, gente? Nós não abordamos isso? Que é o verbo ser ou estar. Professor, agora vamos para outra lá. Atender-se-iam as exigências do livre comércio. Eu posso falar que eles atender-se-iam as exigências? Não, não.
Não tem um sujeito praticando ação. Aí você vem olhar a transitividade. Ó. Quem atende, atende algo, é um VTD. Existe um alvo sem preposição. Isso é o sujeito paciente ou passivo. Este C é a chamada partícula A, passivadora. Né? As vezes seriam atendidas. Isso aqui é a voz passiva sintética. Se alguém te perguntar, por isso que o verbo foi para o plural, porque exigência está no plural. O verbo concorda com o núcleo do sujeito, né? Foi para o plural. Se alguém te perguntar, onde está o objeto direto aqui? Vocês são lembrados, né? Isso é voz passiva. Existe VTD, mas não existe objeto direto. Legal? Lembraram? Então, gente, para o CESP, você tem que saber isso aí. Saber isso aí. Tome cuidado com o tempo verbal, porque, ó, tem seria, aí tá atenderia, futuro do pretérito, né? Tem que estar acompanhando isso. Vamos aplicar algumas questões aqui? Essa questão é até nova, ó. 2017. Ele fala assim, sem prejuízo para a correção e do sentido original do texto, o trecho são protegidos poderia ser substituído por protege-se. Quando eu falo os animais, é o sujeito, são protegidos com a finalidade... Gente, quando eu falo os animais são protegidos por alguém, eu sei que o agente da passiva não está expresso, mas os animais protegem alguém? Não, eles são protegidos. Isso é um sujeito paciente. Ó, dois verbos aqui, ó. Tem verbo transitivo direto e não tem objeto direto. Ah, cadê o agente da passiva? Gente, não é obrigatório usar agente da passiva. São protegidos por alguém, mas o agente da passiva não está expresso aqui. Legal? São protegidos por alguém. Isso aqui, essa estrutura aqui, ó, é voz passiva analítica. Né? Os animais não protegem alguém, eles são protegidos. Agora, quando eu escrevo lá no texto, substituição protegidos por protegem-se. Os animais protegem-se. Eu não falei do reflexivo ainda com vocês, mas o reflexivo é que um sujeito pratica e sofre a ação. Aí eu colocando aqui os animais protegem-se, eu posso entender que os animais, quem protege, protegem alguém. Eles protegem a si. Objeto direto, reflexivo. Ou eu posso também chamar, depois eu vou detalhar isso na próxima aula com vocês, de objeto direto recíproco. Eu posso entender que uns animais estão protegendo os outros. Mas eu quero que você note que muda o sentido. Mantém a correção, mas muda o sentido. Porque quando eu tenho aqui a voz passiva analítica, os animais são protegidos por alguém. Quando eu substituo aqui, os animais protegem, eles protegem a si. Já passa a ser reflexivo. E eu posso até entender reciprocidade, que uns animais estão protegendo os outros. Estão entendendo, gente? Beleza? Então eu quero que você fique esperto com isso. Muito esperto. Muito, muito, muito. Tá? Eu não quero você vacilando aqui, não. De jeito nenhum. Você não pode vacilar aqui. Os animais protegem assim. Uns animais protegem os outros. Então, a correção será baseada assim, mas o sentido original não, vai mudar o sentido. Então, esse item, anote aí. Errado. Vamos pegar a próxima? Dois. Olha só, Anatel. O trecho eram usadas tochas. Quando eu pego eram usadas tochas, essa locução aqui, ó. Quem é o sujeito de eram usadas? O que era usado, gente? Tochas. É o sujeito. Tochas com fibras e tal. A tocha usa alguma coisa? Não. Elas eram usadas por alguém. Isso é um sujeito paciente. Então essa estrutura aqui é voz passiva analítica.
Eram é pretérito imperfeito. Agora, quando eu uso usavam-se tochas. As tochas eram usadas. Aí esse é VTD, partícula passivadora. Aqui sim, mantém a correção, mantém um sentido. Mas ele nem cobrou sentido, mas tá certo? Tá. O que ele fez nessa estrutura? Olha para mim. Ele transformou uma estrutura em voz passiva analítica em voz passiva sintética. Item básico. Isso acontece muito? Muito. Olha essa 3. Na linha 4, que não vai ser 4, né? Está na 3. A expressão a quem exerce a função de complemento indireto da forma verbal são delegadas. E o trecho, as funções de governo, a função de complemento dessa locução. Então ele está cobrando. Olha aqui, ó, esse termo. Eu quero que você preste atenção, não são delegadas. Gente, preste atenção. O pronome quem, quando é relativo, ele sempre retoma pessoas. Ele fala assim, ó, na democracia indireta ou representativa, o povo não exerce seu poder de modo imediato, mas por meio de seus representantes, eleitos a quem são delegadas, esse quem retoma seus representantes lá atrás. Então vai ficar com a preposição a que tem lá, a seus representantes. Então, olha o que eu estou falando. Olha o que eu estou falando. Quem delega alguma coisa? As funções, sujeito paciente, são delegadas. Quem delega, delega algo a alguém, delega a seus representantes, objeto indireto. Esse verbo é transitivo direto e indireto? Sim. Mas cadê o objeto direto? Isso aqui está na voz passiva analítica. Olha o que ele falou. O a quem exerce a função de complemento indireto, de objeto indireto. Sim, quem delega, delega a seus representantes. É um objeto indireto. Da locução verbal são delegadas. E o trecho, as funções de governo, a função de complemento direto, ou seja, não é objeto. Porque isso é voz passiva. Como eu ensinei para vocês, toda voz passiva, existe VTD. Ah, mas é VTDI. Mas existe VTD. Toda voz passiva existe o VTD, mas não existe objeto direto. Então, quando te perguntarem onde está o objeto dessa frase, você fala que não tem, porque é voz passiva. Viu que o CESP foi sacana? Porque aluno que vai olhar só pro verbinho aqui vai falar quem delega, delega algo a alguém, vai chamar isso de objeto direto. Não, mas não é objeto direto, porque é voz passiva. Então esse item ficou errado também. Olha só. Opa. PCDF agente. O último concurso da Polícia Civil, aqui do DF. A correção gramatical e o sentido da oração, em agosto deste ano, foram registrados 39 casos. Gente, quando eu pego lá no texto, foram registrados? Eles foram registrados? Não. O que foi registrado? 39 casos. Sujeito, ó, 2 verbos. Verbo transitivo direto, não tem objeto direto. De novo, voz passiva analítica. Beleza? É analítica. Aí quando ele substitui foram registrados por registrou-se 39 casos. Isso é um erro de concordância. Por quê? É transitivo direto, isso aqui passa a ser sujeito paciente. Esse C partícula a passivadora. Então vai ficar como? 39 casos foram registrados. Passa a ser 39 casos foram registrados. Então deveria ser registraram-se. Está errado. Então esse registrou está errado. Deveria ser registraram-se, porque concorda com 39 casos. É um erro de concordância. Beleza? Então, gente, é muito perigoso vozes verbais com essas questões de transposição na concordância. Outro item. Esse item foi o último concurso do Banco Central. Foi um texto de Machado de Assis. Olha o que ele falou. Se o autor do texto tivesse optado por empregar no último período do trecho uma construção de verbos na voz passiva, se tivesse optado, então quer dizer que está na ativa.
Último período. O período poderia ter sido corretamente escrito da seguinte forma. Gente, o último período aqui, ó. De resto, o ofício, que é a profissão, é um sujeito agente. Praticação. Porque ele te irá ensinando o ofício, ou seja, a profissão que vai ensinar. Só esse trecho aqui você já mata. Quem ensina, ensina algo, ensina os elementos dessa arte, pensar o pensado. Quem ensina, ensina algo, mas ensina algo a alguém, a ti. É fato que essa frase eu posso jogar na voz passiva, porque existe objeto direto. Na voz passiva, quem sofre a ação vai ser o sujeito. Então, os elementos vai ser o sujeito paciente. O ofício vai ser o agente da passiva. E vai aumentar um verbo, ó. Porque para eu jogar na passiva analítica, aqui tem 2 verbos, sim. Então o outro tem que ter 3. Então ele fala, ó, de resto, ó, ele mudou. Os elementos, porque os elementos, ó, vai passar a ser sujeito. E ele botou como sujeito, dessa arte de pensar o pensado, sujeito. Olha o erro, difícil de pensar o pensado. Aí é só enrolação isso, ó. Tirar, aumentou um verbo, ó, que foi o verbo ser. Tem o irá, o ensinar e aumentou o verbo ser. É ou não é? Só que os elementos é o sujeito. Então é ti irão sendo ensinados. É um erro de concordância. Olha que sacanagem. Olha. Tome cuidado na transposição de vozes. Muitas questões interferem na concordância. Então, elementos era objeto. Ele passou a ser sujeito, ele é plural. Então, se ele vai ser sujeito, o verbo concorda com o núcleo do sujeito, que é a nossa próxima matéria. Depois de funções do ser, né? Já não estamos indo para a reta final do curso. Então, os elementos é o sujeito. Então, vai flexionar o verbo. Estão me entendendo, galera? Quero ver você arrebentando, cara. Então, esse item está errado. Galera, essa aula, trabalhei a visão de vozes com vocês. Beleza? Na próxima aula, nós vamos entrar nas funções do ser. Aí o negócio vai pegar, meu irmão. Beleza? Deus abençoe e até a próxima aula.